encontrarmos carros modificados nas ruas. Essa modalidade, que está em alta, atrai cada vez mais adeptos. Mas antes de fazer as mudanças desejadas, é importante saber o que é permitido ou proibido pela legislação. Muitas alterações rendem até a apreensão do veículo. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre modificação e adulteração de automóveis. Saiba até que ponto as alterações podem ser feitas e quais as penas para quem adultera ou modifica um carro sem autorização. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o tema. A Carta Magna diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Sobre o tema, eu converso agora com Danilo Costa, advogado especialista em trânsito e mobilidade urbana, e com Carlos Crepaldi Júnior, advogado especialista em trânsito. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. E antes da gente começar a nossa conversa, eu convido a todos a assistirem a uma reportagem. Películas escuras nos vidros, instalação de turbo no motor, faróis de LED, alterações na pintura, rebaixamento, tamanhos das rodas, mudanças no escapamento. Estas são algumas mudanças das muitas modificações feitas nos veículos. E os motivos podem ser vários, por esporte, estilo e até segurança. Mas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o dono de um veículo não pode realizar ou solicitar que sejam feitas mudanças nas características de fábricas do carro, sem prévia autorização da autoridade competente. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, existem explicações para essas exigências. Doutor Danilo, vamos começar então por essas explicações. É uma medida de segurança? A gente realmente precisa ter uma atenção especial para as modificações dos veículos automotores, porque esses veículos precisam sim, como medida de segurança, passar por um processo de validação das suas características. Então, há toda uma engenharia, há um certificado de segurança dos automóveis. Então, o controle dessas modificações ela é prevista na legislação e também há uma necessidade de validações técnicas quando há alterações para que a gente tenha a segurança das pessoas que estão naqueles veículos alterados e também trazer e continuar havendo a segurança nas vias urbanas e rurais do nosso país. Doutor Crepaldi, e qual é o órgão que autoriza essas mudanças? Quem o motorista deve procurar ali se ele quer fazer alguma alteração no veículo? Olá, Flávio. Olá, doutor Danilo. Primeiramente, uma honra participar aqui do programa Artigo 5º. As modificações que são realizadas nos veículos não são todas que necessitam de alteração. Entretanto, aquelas que precisam de alteração, quem é o responsável por autorizá-las é o DETRAN de cada estado, o órgão executivo de trânsito de cada estado. Existe um procedimento que cada pessoa tem que seguir, mas as modificações necessárias, aquelas que são obrigatórias e que precisam de autorização, elas estão elencadas na Resolução 916 do CONTRAN. Doutor Danilo, e o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre essas alterações? Nós temos aí o artigo 98 do CTB, que prevê que nenhum proprietário responsável por veículo automotor pode fazer, sem prévia autorização, as modificações de características do veículo, sejam elas de segurança ou características externas, para que a gente não tenha aí a insegurança veicular. Agora, doutor Crepaldi, uma dúvida aqui que me surgiu. Tem hora que a gente fala em modificar, tem hora que fala em adulterar. Existe diferença entre esses dois termos, né? Explica pra gente melhor. Existe sim, existe uma grande diferença, inclusive, que pode levar o cidadão a cometer crime de trânsito e até um crime do Código Penal. Quando a gente fala em modificar, a gente tem que ressaltar que você está fazendo uma alteração de característica do veículo. Então, eu estou modificando a cor do meu veículo. Tudo bem, alterar a característica, vai lá, faz o pedido no órgão competente, ele autorizou, você simplesmente vai e realiza a modificação. Então, tudo que a gente falar em modificar, a gente está querendo dizer que você vai alterar algum componente estético, algum componente de segurança, alguma coisa que seja permitida pela legislação no veículo. Quando a gente fala em adulterar, aí a gente tem uma segunda intenção. E se essa intenção for com um dolo específico de fraudar, de enganar, de fazer com que as autoridades sejam enganadas ou que a legislação seja burlada,
aí a gente parte para a esfera penal. Então, a gente tem, por exemplo, uma adulteração de caracteres da placa alfanumérica, quando aquele cidadão pega uma fita isolante e coloca para que a autoridade de trânsito entenda que uma letra H pode ser uma letra A, por exemplo. Isso é adulteração e isso traz as consequências penais cabíveis. Então, a modificação é tudo aquilo que eventualmente é permitido e que, se o órgão de trânsito conceder autorização, está legal. A adulteração, ela vai ser sempre proibida e é sempre com a finalidade de se burlar alguma regra. E a modificação que é permitida por lei, ela tem que ter algum motivo ou basta a pessoa querer fazer e pedir a prévia autorização para poder realizar isso, doutor Crepaldi? Olha, as modificações que são permitidas, como a gente disse anteriormente, elas estão na Resolução 916. Não são todas que são permitidas. Por exemplo, a gente não pode pedir para que um veículo a gasolina seja modificado e instalado um motor a diesel. Essa modificação é expressamente proibida. Mas a gente pode pedir, por exemplo, a modificação do combustível para gás, o gás veicular. Tá? Então, toda modificação que for permitida, ela vai estar elencada ali na legislação e a gente pode fazer. Todas aquelas que não estiverem elencadas e a gente tiver uma lacuna na legislação, o aconselhável é que você faça a provocação ao órgão executivo de trânsito para que ele analise se pode ou não. Bom, perguntar não quer demais, né, para saber o que é a realidade. E nós temos aqui uma pergunta de telespectador. Vamos ver a primeira delas. Antes de turbinar um carro, é necessária autorização prévia do órgão competente? Doutor Danilo, antes de mais nada, turbinar o carro pode ou não pode? Atualmente a legislação permite que haja essa alteração, sim, mas desde que haja a autorização dos órgãos autorizadores, como o DETRAN e, nesse caso, a própria Secretaria Nacional de Trânsito, já que esses veículos que há modificação na potência da sua motorização precisarão ter a emissão de um certificado de adequação à legislação de trânsito, um certificado de segurança veicular, chamado de CSV, e os veículos terão que passar por uma inspeção técnica veicular para que só assim hajam as alterações. Por quê? Porque o veículo, quando foi fabricado e concebido, ele tinha uma motorização específica, inclusive registrado no seu certificado de registro, o CRLV eletrônico, e também ele foi pensado e capacitado, tanto em dimensões das rodas, capacidade de frenagem, conforme uma motorização específica e trazida pelo seu fabricante. Doutor Crepaldi, o doutor Danilo falou aqui no CRLV. É aquele documento que a gente sempre tem que portar para transitar com o veículo? Hoje nós temos o CRLV-E, que é o eletrônico. Na verdade, houve a junção de dois documentos que a gente tinha, que era o CRV, Certificado de Registro de Veículo, e o CLA, que está previsto no artigo 133 do CTB, que é o Certificado de Licenciamento Anual, que era aquele famoso verdinho que a gente pegava e renovava todos os anos. O CRV é aquele que a gente, quando comprava o veículo, recebia um documento para guardar lá em casa e só ia utilizar quando revendesse esse veículo. Com essa unificação dos dois na versão digital, existe a obrigatoriedade ainda de se portar na condução de veículo. Entretanto, essa obrigatoriedade é dispensada se o agente da autoridade de trânsito conseguir verificar no sistema informatizado as informações referentes àquele veículo. E toda vez que a gente faz alguma modificação no carro, é preciso que seja atualizado esse documento, doutor Crepaldi? Sim, todas aquelas modificações que precisam da autorização do órgão executivo de trânsito são necessárias que sejam inseridas ali naquele documento. Para duas situações. A primeira, para que a pessoa que vai comprar esse veículo numa eventual revenda saiba que houve uma alteração de um componente de segurança ou de um componente obrigatório e ele não seja enganado nessa compra. E a segunda é para que as autoridades, no ato da fiscalização, eles possam ver que aquela modificação que eles já vão ter constatado visualmente foi previamente autorizada pelo órgão competente. Doutor Danilo, e a gente está falando aqui da necessidade da autorização de fazer tudo certinho. Essa autorização, ela tem um custo também para o proprietário do veículo ou basta requerer? Na verdade, todas as alterações de características de veículo, ela precede de alguns serviços nos departamentos estaduais de trânsito,
no caso dessas características que são de competência do Estado. Ela vai precisar passar, em algumas circunstâncias, por vistoria veicular, talvez inspeção veicular, como é o caso, por exemplo, do GNV, quando as pessoas colocam gás veicular, isso tem que passar por empresas especializadas e acreditadas pelo Inmetro. Então, há esse custo desse pagamento, bem como o pagamento das taxas do Estado pré-estabelecidas aí por cada ente federativo. Agora, existem modificações também que podem ser feitas sem essa prévia autorização, doutor Danilo? Sim, normalmente as modificações estéticas que não alterem a segurança veicular, então nós podemos falar aí de pinturas dos veículos que não ultrapassem a 50% da cor predominante, instalação de antenas de rádio, como eram antigamente previstas, você tem a questão de instalação de spoilers nos veículos, então todas as alterações estéticas que não comprometam a segurança e a identificação primária do veículo, elas podem ser feitas sem necessidade de autorização. O senhor falou aí de pintura, eu não sei se é o termo técnico correto, mas às vezes a gente vê um carro ali que parece ser envelopado. É isso mesmo? Isso pode, ou se mudar muito a característica também não pode? Na verdade, nós temos aí uma modificação veicular, e que, como o doutor Crepaldi falou, e foi perguntado aí sobre modificação e sobre adulteração, quando essa modificação é feita pelo próprio proprietário na tentativa de customização do seu veículo, ele pode fazer isso sem autorização, se a cor não for alterada em 50%, e a forma de alteração, ele pode escolher pintura ou envelopamento, e assim a gente vai ter o veículo considerado com a outra cor predominante que for colocada acima de 50%. Mas se a gente não conseguir identificar uma cor predominante, a gente aí vai ter o carro tido como fantasia. Tudo isso será registrado também no documento veicular, ou alteração da cor, ou então vai constar lá que aquele veículo não tem uma cor predominante e vai constar como fantasia. Uma coisa que gera muita dúvida, doutor Crepaldi, é a questão das películas. O que pode e o que não pode em termos de película no veículo? Olha, Flávia, a gente teve até uma ampliação aí da permissão com relação às películas. Então, a gente pode utilizar películas nos vidros, em todos os vidros do veículo, tanto no dianteiro, quanto nos laterais e quanto no traseiro. Evidentemente que nos vidros dianteiros, a incidência da luminosidade deve ser maior por conta da visibilidade do motorista, para que essa película não traga uma insegurança no trânsito. Então, ele tem um percentual permitido para o vidro ali, para o para-brisa, tem um percentual permitido para os vidros laterais dianteiros, e aí para os vidros traseiros, ele tem ali quase que a totalidade que ele pode colocar de transmitância luminosa. Então, ele pode ficar bem escuro mesmo. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e nós vamos a um intervalo. Artigo 5º, volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre modificação e adulteração de automóveis. Saiba até que ponto as alterações podem ser feitas e quais as penas para quem adultera ou modifica um carro sem autorização. Sobre o tema, eu continuo conversando com Danilo Costa, advogado especialista em trânsito e mobilidade urbana, e também com Carlos Crepaldi Júnior, advogado especialista em trânsito. Doutor Crepaldi, em 2023 foi sancionada a Lei 14.562, que criminaliza a conduta de quem adultera placa de reboque ou semi-reboque. O senhor pode falar um pouquinho mais dessa lei para a gente? Essa lei ela trouxe uma certa polêmica desde sua publicação. A gente viu aí logo no lançamento, né? A gente fala lançamento, um termo bem assim vulgar para a questão de legislação, que na verdade quando ele entrou em vigor, passou a vigorar. E o que acontece? Houve a alteração ali da inserção do termo suprimir e houve a possibilidade, então, de se penalizar pessoas que adulterassem, suprimissem placas de identificação de reboques e semi-reboques. O projeto de lei que originou essa lei tinha como intenção justamente isso, que os reboques e semi-reboques pudessem ser responsabilizados pelas condutas infratoras. Porque aí a gente teve, por conta do verbo suprimir, uma série de situações
que ocorreram. Teve gente falando que se a gente simplesmente tivesse a placa do veículo, a gente ia incorrer em crime do artigo 311 do Código Penal. Teve gente falando que se uma placa de um semi-reboque tivesse suja de barro, por exemplo, porque ele foi fazer transporte de gado, ele ia incorrer na sanção penal, porque ele estaria suprimindo os caracteres da placa do conjunto alfanumérico. Entretanto, a análise que eu faço com relação a isso, ela é bem direta. Se a gente tem o dolo, tá, o elemento volitivo, para poder induzir a fiscalização a erro, aí você tem a situação que vai eventualmente abarcar na situação do Código Penal. Então, por exemplo, vamos supor que com essas placas Mercosul eu esteja lavando meu veículo estacionado na frente da minha casa, evidentemente na via pública, e eu tire as placas do meu veículo para poder lavar o para-choque por completo, lavar a placa e depois eu parafuso de volta. Elas não têm lacre. E aí, eventualmente, nessa hora, um policial passe naquele momento e veja o meu veículo sem as placas. Eu vou incorrer no crime de suprimir as placas de identificação alfanumérica porque eu tirei para lavar? Eu entendo que não, porque não existiu o dolo de burlar uma fiscalização, de enganar alguém que está comprando um veículo que foi furtado, que foi roubado. Eu simplesmente tirei e vou voltar. Quais são essas penalidades previstas, doutor Danilo, por essa nova lei? Além das que a doutora Cripaldi falou, eu entendo que a legislação veio exatamente para trazer um rigor maior para aquele que altera esses sinais identificadores do veículo, principalmente a placa de identificação veicular, que é aquela primeira identificação que nós temos no veículo para identificar ele e o diferenciá-lo de outros veículos. Então, as penas hoje, elas foram aumentadas, então nós temos hoje pena de 3 a 6 anos, e como a gente ampliou para os 6 anos, a fiança deixou de ser autorizada pela autoridade policial e somente o juiz poderá fazer o arbitramento e o deferimento dessa fiança. Então, a pessoa ela é detida em flagrante e depois ela já é conduzida para o sistema carcerário e na audiência de custódia, aí sim a gente pode haver a questão da fiança, o que torna um crime um pouco mais robusto quanto à penalidade e faz com que os cidadãos que tenham essa intenção delitiva, ou seja, o dolo, como falou o doutor Crepaldi, ela realmente repense na sua prática e na sua conduta. Friso também que a alteração legislativa se deu principalmente por decisões reiteradas do STJ na tentativa de criminalizar o roubo de cargas e que nesse roubo de cargas os veículos que não eram automotores, que eram reboques e semi-reboques, que dependiam de outro veículo para tracioná-los, eles também tivessem dentro desse escopo para que a gente criminalizasse as quadrilhas e as pessoas que estavam praticando o furto e o roubo de cargas que tinham como objetivo esses veículos não automotores. Bom, e eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Existem limites para a instalação de novos equipamentos de som no carro? Doutor Crepaldi, a gente sabe que pode não alterar aí o visual do carro, mas existe esse limite? Olha, essa questão do som é uma questão bastante interessante. Quando a gente fala de som e a gente pergunta se pode ou não alterar, a gente já imagina aqueles veículos que são lotados de caixa de som, de tweeters. Então, não existe na legislação algo que proíba o proprietário de veículo de instalar o equipamento de som, desde que ele não afete a segurança veicular. Então, ele pode, por exemplo, remover os bancos traseiros do veículo e colocar a caixa de som. Ele tem uma caminhonete, ele pode colocar a caixa de som na caçamba da caminhonete, desde que isso não comprometa a segurança do trânsito. O que acontece é que a gente tem uma infração administrativa do CTB pelo uso desse som. Então, se o condutor estiver utilizando esse som puder ser audível do lado externo do veículo e isso estiver perturbando o sossego público, ele vai ser autuado por conta disso. Entretanto, as modificações que ele fez não têm relevância nenhuma se o som estiver desligado. E a gente tem que trazer aqui uma situação que a gente tem muitos campeonatos de som, a gente tem muita situação que envolvem essas modificações
E se o veículo chega, por exemplo, numa área privada, numa área que não está sujeita à fiscalização, ele pode usar da maneira que ele bem entender. Evidentemente que ele vai estar sujeito a outras regras, outras legislações, mas não a do trânsito. Tá? Então, se ele tiver, por exemplo, numa fazenda ou num clube que está fazendo uma competição do som, ele pode fazer o que ele quiser ali com o som, desde que não viole outras leis ali na esfera civil e eventualmente penal, né? Mas não existe no Código de Trânsito implicação para aquelas pessoas que querem alterar o sistema de som, desde que ele use da maneira correta. Isso é importante, né? O bom senso. Agora, doutor Danilo, falando de multa de uma forma geral para quem altera aí o veículo, não apenas na questão do som. Depende, a gravidade da multa, o tipo de infração, depende da alteração? É sempre administrativo ou não? Não, na verdade, a adulteração veicular, ela, quando feita pelo próprio proprietário, em que a gente aí trata de modificação, a gente teria somente realmente as infrações administrativas, mas quando a gente tiver a adulteração para fins de praticar crime ou de fazer veículos clonados, dublê, a gente aí tem a caracterização criminal dessa conduta, em que a pessoa vai ser tanto criminalizada pelo CTB como pelo Código Penal brasileiro e respondendo pelas duas situações, tanto administrativa como na esfera penal. E no caso de alguém que compra um veículo que foi adulterado sem saber, essa pessoa também pode incorrer num crime, doutor Danilo? Não, no crime não, porque ela exatamente falta o elemento principal da caracterização do crime no Código Penal, que é o dolo. Então, essa pessoa ela foi tida como uma pessoa que foi enganada, de boa fé, e que ela, infelizmente, só perderá, se for o caso de ter adquirido esse veículo com essas características, os valores pagos por um veículo que não é o veículo original, ele é o clonado ou o dublê. Então, a gente recomenda cautela na aquisição desses tipos de veículo, para que você faça a devida vistoria veicular, a análise pregressa documental do veículo e do proprietário, para ter a certeza que está adquirindo um veículo original e que não haja nenhum tipo de adulteração nesse veículo. E eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. Qual é o passo a passo para quem quer fazer a modificação em um carro de acordo com a legislação de trânsito? Doutor Crepaldi, vamos lá então. Passo a passo, o que a pessoa tem que fazer? Olha, Flávio, o passo a passo, a gente tem primeiro, ver qual é a modificação. Segundo, verificar na resolução se aquela modificação é permitida e se precisa de autorização. E terceiro, fazer o requerimento no Detran do seu estado, junto com toda a documentação necessária. Em alguns casos vai ser necessário se dirigir a uma instituição técnica licenciada para emissão do CSV, como disse o doutor Danilo anteriormente, para que seja constatada a segurança veicular depois dessa modificação. Mas cada estado e cada Detran, ainda que a lei seja única no país, tem um procedimento distinto. Então, o que a gente gosta de orientar o cidadão é que ele acesse o site do Detran, do registro do seu veículo, se for de São Paulo, Detran São Paulo, e aqui é muito fácil, é só você colocar www.detran.a unidade federativa, spmg.go.gov.br, que você vai ingressar no site do órgão executivo do seu estado. E aí basta pesquisar passo a passo para solicitação de alteração ou modificação veicular. E aí você vai ter as regras gerais de acordo com o seu estado, o estado do registro do seu veículo. Mas é basicamente isso. Ver a modificação, solicitar autorização no órgão, apresentar a documentação competente e concluir, pagar as taxas, como disse o doutor Danilo, e concluir a modificação. E uma coisa que a gente ainda não falou, doutor Danilo, mas também é muito importante, é procurar sempre um local de confiança para poder fazer essa alteração e não ter problemas, né? Não, com certeza é muito importante que você busque uma empresa que tenha capacitação técnica para fazer aquele tipo de alteração, desde o insufilme, para que ali seja colocado o insufilme dentro das autorizações legais e com a devida chancela e controle da luminescência, e que também você tenha a orientação dessas oficinas especializadas para que você consiga regularizar o seu veículo se essa customização
tiver uma necessidade de levar a registro ao Detran e alteração dos documentos de porte obrigatório. Bom, e assim o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Danilo, doutor Crepaldi, muito obrigada pela participação de vocês aqui e por todos os esclarecimentos. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!